Olá, meus alunos, minhas alunas do Brasil inteiro, o professor Douglas Vizinheski está de volta diretamente dos estúdios do Super Conhecimento e nós estamos aqui desbravando os caminhos para uma nota máxima na prova de redação do Enem. E eu estou falando sobre os critérios, que serão utilizados na sua avaliação. 5 critérios valendo 200 pontos cada um. Dá uma olhada comigo aqui, por favor, Bruno. Critério número 1, nós já dissecamos: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Uma redação é óbvio, é um texto escrito. A linguagem escrita, numa situação em que você vai ser avaliado, óbvio que ela tem que ser formal, ou seja, não devo utilizar gírias, não posso usar duplo sentido, não posso usar ironia, não devo brincar, ser sarcástico, é ir direto ao ponto, ou seja, trata-se de um texto de caráter científico, ou seja, uma dissertação. Ah, professor, mas eu gosto de escrever através de metáforas e antíteses e paradoxos, e sinestesias. Ok, maravilha, vai escrever poesia, desgraça. Vai escrever poesia, vai escrever letra de música, vai escrever funk, qualquer coisa que você quiser. Só que na dissertação do Enem você tem que ser objetivo. A objetividade, ela demanda uma linguagem que vá direta ao ponto, beleza? Não, sério, não estou brincando. Eu adoro escrever poesia, eu adoro criar metáforas, criar imagens de efeito na literatura, o que é maravilhoso, e lá é o espaço delas. Mas agora estamos falando de um outro espaço, que é a redação para o Enem, certo? A dissertação do Enem. Tem que ser linguagem formal, tem que escrever direitinho. Pau é pau, pedra é pedra. Sabe a aula de literatura que o professor falou assim: o poeta falou que a janela estava aberta. E quando ele falou que a janela estava aberta, ele quis dizer que era uma representação da saudade de mamar no peito da mãe dele de quando ele era criança, que ele projetou na sua noiva, a qual morreu de câncer. Não tem nada a ver, ele abriu a janela porque estava quente e ele queria arejar a casa. Mas tudo bem. Então, quer dizer, essas interpretações subjetivas que ficam muito legais nas aulas de arte, nas aulas de literatura, e eu também sou professor de literatura, elas ficam maravilhosas. Quando é uma dissertação, quando é redação, não cabe. Não, aqui o papo é sério, aqui o debate é sério, os temas são sérios. Nós falamos lá sobre os últimos 3 temas do Enem. Nós tivemos em 2020 a questão de doenças mentais, não é o momento de você fazer zoeira. Nós estamos falando em 2021 sobre as questões dos brasileiros que não são registrados, dos brasileiros que vivem na marginalidade da sociedade em plena época da informação. É assunto sério, isso acaba detonando a vida de muita gente. Pega, por exemplo, um morador de rua. Morador de rua é uma pessoa que muitas vezes não tem registro. Talvez até um dia nasceu, foi registrado, tinha RG, CPF, trabalhou, mas aí enlouquece, a pessoa pirou a cabeça, entrou em depressão, a pessoa teve problema com o abuso de drogas, etc. Então, quer dizer, um monte de situações que fez com que ela saísse por aí andarilha, talvez até de outros países, nem é brasileiro nato. E aí, essa pessoa não tem nenhum tipo de registro. E ela está dentro do Brasil. E ela está pedindo esmola lá no semáforo para qualquer brasileiro. Ou seja, ela faz parte do nosso contexto social. E esse ser humano precisa ser identificado, precisa ser, de certa forma, registrado o que ele é, quem ele é, de onde é que ele veio, por que ele está ali. Certo? Então, quer dizer, assunto sério, tem a ver com as vidas de todas as pessoas. Também temos que nos preocupar com o assunto de 2022, que foi a questão dos povos tradicionais brasileiros, principalmente os povos indígenas, claro, e desta forma você também tem que pensar que isso envolve milhões e milhões de brasileiros que vivem até hoje e cujos antepassados estavam aqui na época do descobrimento do Brasil. É um assunto sério. Portanto, existe um momento de você viajar na maionese, de você brincar, de você escrever poesia, de você se divertir, e existe um momento de você sentar e debater questões sérias, e é isso exatamente a questão da prova de redação do Enem. Professor, já podemos saltar para o quesito número 2, certo? Vamos lá então. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Nossa, isso aqui é muita coisa. Vamos por partes. Compreender a proposta de redação. E já vem para cá. Compreender a proposta de redação é porque, pasmem, muitas pessoas acabam vendo as propostas e não entendem. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês.
Na última prova, falando sobre os povos tradicionais brasileiros. Algumas pessoas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho, ele tem uma coisa que eles chamam de tradicionalismo gaúcho. E esses gaúchos, né, oigatê, eles, nas suas festas, nos seus bailes tradicionalistas, os caras se vestem como se vestiam né, os gaúchos de antigamente e tudo mais. Legal. Isso é uma manifestação cultural, certo? Mas cuja origem remete aos pampas uruguaios, remete à Europa, à cultura alemã e italiana europeia que colonizou aqui no Rio Grande do Sul. Eles não são os povos tradicionais brasileiros, você entende? Eles são povos que têm sua tradição, têm sua origem, mas não necessariamente eles são nativos daquilo que nós chamamos de brasileiro. Não se encaixa, né? É uma outra categoria de cultura. São manifestações culturais brasileiras, sim, como, por exemplo, o Olodum, a festa do Bumba Meu Boi, a festa gauchesca, são manifestações culturais, mas não são povos. São manifestações culturais e tradicionais, mas não são povos tradicionais brasileiros. Literalmente estamos falando de etnias. Você entendeu? Então, quer dizer, a galera foi lá e escreveu sobre cultura tradicional gauchesca, a cultura tradicional nordestina, ou mineira, ou paraibana, ou cearense, ou baiana. Cara, fugiu do tema. Então, quer dizer, se você não compreender direito a proposta, o que, que eles querem, você já começa errado. Por mais que você tenha uma boa intenção, você cumpra todos os quesitos, você escreva um bom português, você capricha na sua letra, respeita as margens da sua redação, faz um bom debate sobre o tema, coloca introdução, desenvolvimento e conclusão, só que sobre um assunto que eles não queriam. Daí você me pergunta, professor, por que é que eu não posso fazer isso e eles me darem uma boa nota? Eles considerarem, não, ó, o cara escreveu uma boa redação, mesmo não sendo sobre exatamente o tema que nós pedimos, eu vou dar uma nota boa. Aí é que tá, gente. Eu vou explicar por quê. Uma vez só, caso ninguém tenha explicado. É óbvio que existem, para mim, temas que são mais fáceis, né, para que eu possa escrever a respeito deles do que outros. Ah, professor, escreva aí algo sobre a política norte-americana. Ah, eu não entendo quase nada de política norte-americana. Ah, sei por cima, assim, né? Questão de presidente, né? Republicanos, conservadores, é aquela coisa. Então, não manjo muito, não. Ah, bom. Ah, professor, então escreva um pouco sobre as manifestações linguísticas do Brasil de hoje em dia. Opa, já consigo fazer, porque é minha área, estudar línguas, linguagens, português, manifestações linguísticas. Não é mesmo? Então, quer dizer, quando você vai fazer um vestibular e vai fazer uma prova do Enem e eles te dão um tema padrão, é porque eles querem aumentar o nível de justiça, de igualdade. Tipo assim, todos terão que fazer sobre o mesmo tema, certo? Se ele é fácil para você ou não, isso foi sorteado, não há como sabermos, certo? Então, quer dizer, mas eu vou escrever sobre outro tema. Isso não seria justo, porque daí cada um ia escolher um tema diferente, cada um ia escolher o tema de que gosta, e para a correção, seria muito difícil pegar duas, três redações sobre assuntos diferentes e chegar a uma pontuação das notas em que uma fosse, né, equivalente à outra em termos de justiça. Portanto, vai ter que ser sobre o tema que a banca pensou. Tá bom, eu sei que você, né, eles pediram para falar sobre povos tradicionais, você não vai chegar lá e falar sobre problemas de saúde pública do Brasil, que são outros temas, certo? Eu sei que você não vai fugir tanto assim do tema, mas às vezes a pessoa pensa que está abafando, pensa que está fazendo, uma super redação sobre os povos tradicionais gauchescos brasileiros, não sei o quê, e não é isso que eles pediram. Não porque a pessoa quis escrever sobre um tema diferente, é porque ela entendeu errado a proposta. Nós vamos ter, certo? Em blocos futuros aqui do nosso curso que você está acompanhando, a análise das últimas propostas do Enem. Eu vou ler com vocês, comentar e vou mostrar como é que é o comando e como você consegue descobrir a partir do comando exatamente o que eles querem. É óbvio que você tem que ter no mínimo um pouco de cultura. Comece a acompanhar, certo? Os sites do governo federal, do governo estadual do estado em que você mora, as campanhas que eles vêm fazendo publicamente. Uma campanha em prol da preservação dos povos indígenas. Isso já é uma pista. Eles vão falar sobre índio. Aí estão falando, agora você começa a ver o tempo todo na televisão uma campanha de respeito à pessoa portadora de necessidades especiais, com alguma deficiência, né? Opa, eles já estão te dando um aviso, né? Agora aparece a mulher negra no Brasil, mulheres negras falando, oi, a mulher negra no Brasil tem que ser respeitada, a mulher negra no Brasil tem que ser respeitada. Pum, eles estão te dando um sinal, né?
né, de quais são os temas da próxima prova do Enem, entendeu? Então, quer dizer, você tem que ser uma pessoa antenada, você tem que ser uma pessoa atualizada, certo? Ah, por exemplo, um tema bastante recorrente, as aulas, né, as nossas famosas aulas, que antigamente elas eram todas feitas presencial, né, presenciais, né, ou seja, era o professor, a turma de alunos e era um modelo, elas vêm sendo gradativamente substituídas pelas aulas digitais, as aulas online, as aulas EAD, ensino à distância, EAD, certo? Como, por exemplo, esta aula que você está assistindo. E que exatamente por ser um formato em que o professor está aqui com todo o carinho, toda a concentração, gravando a aula para vocês, ela pode atingir não apenas uma turma de 30, 40, 50 alunos, mas esta aula pode atingir 10 mil alunos com facilidade, beleza? Então essa aula ela pode ter um alcance infinito de alunos no Brasil. Ajude a compartilhar nossa ideia e tudo mais, nós agradecemos. Enfim, é uma vantagem, né? Legal? Quer dizer, nós temos um professor, né, com bastante cuidado, dando essa aula para um alcance maior de pessoas, mas também existe uma desvantagem, né? Que é o fato, por exemplo, de talvez isso tirar o emprego de outros professores, né? Em vez de você ter 100 professores dando aula, tem um para aquela quantidade de alunos, certo? E aí nós começamos a entender a lógica da dissertação. É observar pontos positivos e pontos negativos de cada avanço. Você sabe que a educação antiga e tradicional está sendo gradativamente substituída pela EAD. Então, pode ser que isso seja um dos temas da redação do próximo Enem, o Enem 2023. Você entendeu? Começa a ser uma pessoa antenada, porque aí você não se surpreende demais quando cair, quando chegar no dia da prova. Muita gente chegou no dia da prova do Enem, desse de 2022, ano passado agora. Os alunos, nós tivemos o curso no Superconhecimento e os alunos vieram me dar um feedback. Muitos chegaram e eles falaram, professor, eu não sabia o que eles queriam com esse papo de povos tradicionais. Povos tradicionais, o que é povos tradicionais? Você entendeu? Então eles nunca tinham ouvido falar nisso. Sendo que o ano todo, naquele ano, certo? Falou-se muito no Brasil. Certo? Era um ano de eleições, vocês vão se lembrar, teve manifestações nas ruas, uma briga, o Brasil polarizado, meio que esquerda, direita, situação, oposição, isso e aquilo, e no meio disso estava a pauta indígena. O ano passado, 2022 inteirinho, a pauta indígena estava sendo discutida. Era um aviso. Era um aviso, vai cair no Enem coisa sobre o índio, de uma forma ou de outra, sobre o indígena, de uma forma ou de outra. E pá, povos tradicionais, beleza? Né? Inclusive, se você voltar para as aulas que eu dei o ano passado, num dos exemplos que eu citei, eu estava falando, olha só os temas que podem cair este ano. Acho que na terceira ou quarta aula que eu estava dando, eu citei a questão dos povos indígenas. Professor Douglas, não, isso é bola de cristal, a inteligência não é nada, gente. É só observar e ouvir. É só ter os ouvidos abertos, certo? E perceber, né, sintonizar com grandes temas importantes de alcance nacional que estejam sendo colocados em pauta durante esse ano de 23, tá bom? Certo? Tranquilão? Joia. Então isso quer dizer compreender a proposta de redação, olha aqui, e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Isso aqui é interessante. Várias áreas de conhecimento. Uma pessoa que fez o ensino médio, ela estudou biologia, geografia, história, ela tem noções de astronomia, literatura, ela estudou língua portuguesa, inglesa, talvez espanhol, talvez tenha tido aula de teatro, ela estudou esportes, praticou esportes, desde o xadrez, o ping-pong até o futebol. Ela estudou física, química, matemática, ciências exatas. Ela aprendeu como funciona um átomo e também como funciona uma célula e como é que funciona a organização social e política do país e aprendeu sobre a história do país e assim vai. Ou seja, você não precisa chegar numa redação do Enem e fazer uma redação muito superficial. É um critério que eles colocam. O aluno atendeu o tema, ele escreveu a respeito da proposta, mas abordou muito superficialmente a temática. Seus argumentos são muito superficiais. Superficial. Então imagine que é um problema sério a questão do índio no Brasil. Ela vem até aqui, ó, de água, até no meu pescoço, certo? Né? Eu tenho 1,86 m, então quer dizer, é bastante, vem até no meu pescoço de água. E aí, tem muita coisa aqui embaixo. Tem peixe, tem alga, né? Tem um monte de coisa aqui embaixo desta água, certo?
E aí, a pessoa só fala sobre o que está aqui na superfície, só fala da cabeça, né? E assim, ou só aquilo, as folhinhas que estão, né, flutuando, boiando na água. Ou seja, você tem que olhar além da superficialidade e não apenas olhar, mas escrever. Efetivamente escrever sobre isso na sua redação, certo? Para mostrar que você, ao se debruçar sobre esse problema que a banca te colocou nas mãos, te apresentou, você está realmente dissertando, certo? A própria lógica da dissertação. E fica muito mais rico quando eu vou falar sobre uma questão dessas, impondo ali, por exemplo, eu vou falar sobre índio, eu falo sobre a migração, sobre um pouco de história, o descobrimento do Brasil, né? A luta pela terra que acontece no Brasil, a ingenuidade do índio quando o português chegou, porque eles entregavam ouro em troca de um espelhinho, em troca de um pente, né? Que eles nunca tinham visto antes, beleza? Então, e por aí vai. Ou seja, também você pode falar sobre os problemas indígenas de hoje em dia, o índio moderno, no mundo moderno, entregado a vícios ou ainda cometendo crimes dentro da sociedade, uma dificuldade de conciliar isso aí, a questão das terras e delimitações e demarcações de terras indígenas no Brasil, certo? Então, isso é sair da superficialidade, certo? Né? É você considerar também e falar de outros povos migratórios no Brasil. Por exemplo, o europeu. O europeu que veio para o Brasil, por exemplo, poloneses, alemães, italianos, a maioria é muito pobre. O cara veio, se o cara saiu de lá da Alemanha, não, eu tô morando na Itália, tô morando na França, tô morando na Espanha, em Portugal. Ah, mas eu atravessar esse oceano num navio tipo do Titanic, né? O Titanic vai afundar essa porcaria. Eu vou chegar lá na América para tentar, para quê? Para ganhar um pedacinho de terra, arregaçar as mangas, fazer um monte de filhos e todo mundo trabalhar de sol a sol nessa terra para construir do zero um país que não tem a menor infraestrutura. Cortou, foi picado de cobra, não tem antiofídico. Você cortou uma perna na motosserra ou no machado na época, não tem um hospital para você levar o filho que cortou a perna. A galera morria, hemorragia, todo mundo tinha que entender um pouco de remédio, de plantas medicinais, de fazer uma sutura. A mulher está grávida, a filha engravidou lá do vizinho, vai ter o parto no quarto ali, com uma bacia de água quente esquentada no fogão a lenha. E você acha que a galera escolhia isso, né? O homem branco europeu vindo para o Brasil, ele era uma galera pobre migrando para cá, certo? Com raras exceções. Você tem o africano veio para cá sem querer, eu nem queria ir. Pegaram e jogaram o cara na escravidão. E o índio estava aqui vivendo de boa e chegou um monte de gente estranha, trazendo outra gente para ser escravizada. Então, quer dizer, é uma fórmula complexa de interação de etnias e todas elas compõem o que nós chamamos de cultura brasileira, ou diversidade, ou pluralidade do Brasil, né? Então, quer dizer, é um assunto interessante para você entrar em várias camadas de profundidade e dá para perceber na hora se você escreveu apenas no nível da superficialidade. E é óbvio, ali estão as menores notas, no quesito número 2, no critério número 2. Tá? Repita comigo aqui, dá uma olhadinha. Compreender a proposta de redação, certo? Primeiro passo, entender a proposta e aplicar. Ou seja, quando você vai escrever, já que você entendeu a proposta e está fazendo a sua redação a respeito daquilo que a proposta diz, na hora de você escrever, você tem que aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Então, você vai falar de história, você vai falar de geografia, vai falar de etnias, vai falar de economia, vai falar de política, vai falar de riqueza, vai falar de pobreza, vai falar de. Daí dá para entrar na sociologia, dá para entrar na filosofia. Você entendeu? Eu vou te falar 3 grandes áreas que fazem uma pessoa escrever melhor, tá? A filosofia, a sociologia, certo? E a psicologia. Eu vou te explicar por quê. Procure estudar estas 3 áreas, né? Você pode assistir vídeos na internet, né? Procure lá, aula de filosofia para ensino médio, professor tal. Senta lá e assiste uma aulinha. Aprenda um pouco sobre filosofia. Não precisa ser um filósofo. Aprenda um pouquinho, tenha noções. Né? Quem foi Sócrates? Qual que é a teoria do mito da caverna de Platão? Quais eram os pensamentos de René Descartes? Que revolução que ele fez? O que diria um Jean-Paul Sartre da França do existencialismo do século XX? Schopenhauer no século XIX? Por que Nietzsche propõe um niilismo de que nada existe, nem Deus existe? O Nietzsche é engraçado na filosofia, aliás. Nietzsche. Né? O Nietzsche escreveu um livro, em alemão, claro,
Eu não sei falar alemão, não sei como é que é o título original, mas o título é o seguinte: Deus está morto. É porque o Nietzsche é um filósofo ateu. Ele não acredita em Deus, mas nem em diabo, e nem em Xuxa, e nem nos duendes. Ele não acredita, tá? Para ele, ó, existe esse aqui, ó. Esse mundo de carne e osso, mundo material e ponto final. Você nasce, cresce, um monte de células, interage através de reações bioquímicas e metabolismos, e você morre, entra em decomposição, e outros seres nascem, e assim funciona, e não tem nenhuma força espiritual por trás disso. Isso é Nietzsche falando. Daí, mas e quem criou o mundo? Daí o pessoal chegava, né, os criacionistas e os cristãos, muitas vezes, e outras religiões, falavam: quem criou o mundo? Mas quem criou você? Mas quem é que fez você pensar o que você está pensando? Quem é que te deu energia? De onde é que a vida nasceu do nada? Como é que é isso, etc. e tal. Então ele falou assim: então tá bom, eu retiro o que eu disse. Não é que Deus não existe. Deus existiu, criou o mundo e morreu. Deus está morto. É daí que o Nietzsche chega a esse pensamento. Não é que Deus não existiu, mas ele existiu, criou e ficou velho e morreu. No passar dos milhões de anos aí, né? Morreu. Então, quer dizer, não tem um Deus hoje. É? Como não? Olha para o mundo, cara. Né? Esse é o argumento de Nietzsche, né? Argumentação. Olha para o mundo de hoje e venha me dizer que isso ainda é a manifestação de Deus. Ele pegou pesado. Bom, o fato é que Nietzsche escreveu um livro chamado Deus está morto. Isso que é legal na filosofia. Ela vai, né, fazendo você não necessariamente mudar suas crenças e sua fé. A fé na espiritualidade é algo incrível e a própria filosofia também existem filósofos e pensadores que trabalham com a fé e a espiritualidade, claro. Então, quer dizer, existem os que são ateus e várias tendências, enfim, orientais, ocidentais, de tudo. Mas o interessante é exatamente esse cutucar-se para olhar as coisas com senso crítico, forçando você a fugir do senso comum, fazendo com que você não seja apenas um repetidor de tudo que você ouviu, mas que você seja um pensador crítico da própria realidade, da própria existência, do próprio significado de si. E Nietzsche publica esse livro chamado Deus está morto. E Nietzsche morre. Nietzsche já morreu. E aí, você acredita, se você procurar aí na internet, você vai encontrar. Os caras foram no túmulo de Nietzsche e picharam, grafitaram o túmulo de Nietzsche e escreveram assim, em alemão, tá lá. Nietzsche está morto, assinado Deus. Pancada, né? Pancadaria. Os caras escrevem, Nietzsche está morto, tá escrito. É lógico que os caras foram lá e apagaram, mas foi fotografado isso aí, né? Lógico, né? Foi considerado. Agora eu fico me perguntando, será que foi alguém que foi lá e pichou? Ou será que Deus mesmo, no seu poder e na sua glória, ele, né? Né? Você vai brincar com quem está quieto? Né? Deus, Nietzsche está morto, assinado Deus. Também é algo a se pensar, certo? Isso é filosofia. A filosofia, ela não traz respostas, mas ensina você a pensar, a questionar e a ver as coisas de uma forma mais crítica. É isso que uma boa dissertação deve ter, pensamento crítico. A filosofia tenta entender tudo. A Deus ou não a existência de Deus, a criação do mundo, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem eu sou, qual é o significado, por que que eu existo, né? Certo? Né? É interessante você pegar, por exemplo, ah, René Descartes, né, outro pensamento filosófico importantíssimo, que ele traz a famosa frase, penso, logo existo. Se você pegar em francês, ele era francês, né, René Descartes. Daí você pega em francês, je pense donc je suis. Ele não fala eu existo, ele fala eu sou. Eu penso, logo eu sou. Né? Tá ok? Então, quer dizer, em latim, né, que seria o latim muito utilizado na filosofia, cogito ergo sum. Cogito, eu cogito, eu penso, cogito ergo sum, logo sou. Penso, logo sou. Penso, logo. Imagine o que é um filósofo, né? Esses caras são muito loucos. Ele está lá na sua casa tranquilamente, né? Uma tarde, né? Qualquer. E aí ele olha para o lado e ele fica se perguntando: será que eu existo? Em primeiro lugar, você já pensa, que tipo de maluco se pergunta isso? E ele fica pensando: não sei, talvez eu não exista. Será que eu existo? Será que eu não sou apenas um avatar dentro de uma grande matriz, né? Isso aqui é tudo um grande jogo de simulação, tipo The Sims. Eu sou apenas né, uma super inteligência num programa do futuro. Isso aqui é gráficos maravilhosos, né? Mas eu, na verdade, sou um carinha lá esquisito controlando esse game aqui. Então, talvez eu, Douglas, humano aqui de carne e osso, não exista. Eu, René Descartes. Será que eu existo? Será que eu não existo? Ele chega a uma conclusão. Eu sei a prova de que eu existo.
nós existimos. Porque tinha gente que questionava que a gente não existia na filosofia. E ele fala, nós existimos. Ah, é? Por que nós existimos? Prova. É o seguinte, o próprio fato de eu estar questionando se eu existo é a prova de que eu existo. Porque existe um ser a questionar se ele existe. Se eu não existisse, fosse tudo um sonho e uma simulação, certo? Não haveria um ser que questionasse a própria existência. O fato de eu pensar se eu existo ou não existo já responde à pergunta. Claro que eu existo, pois cá estou a pensar se existo ou não existo. Não é genial? E o Isaac Newton, que caiu uma maçã na cabeça dele, e ele percebeu, nossa, se soltar as coisas caem. Ninguém tinha pensado isso antes. Você entendeu? O que me espanta não é ele ter percebido a força da gravidade. O que me espanta é ninguém antes do cara ter sacado que as coisas caem. E que, portanto, a Terra exerce uma força de atração sobre, né, a massa e os objetos e as coisas. Então, quer dizer, é incrível. O que seria do mundo sem os filósofos e pensadores, né? Isso um pouco da sua loucura. Então, a filosofia, certo? Né? Eu não sou professor de filosofia, só joguei para vocês né, umas ideias, para vocês entenderem como isso pode ser fascinante, como pode ser gostoso você buscar o pensamento filosófico e como você entrar com uma argumentação, né, filosófica pode ser uma forma de você enriquecer um debate, você mostrar, né, inteligência, você mostrar raciocínio lógico, você mostrar, né, que não é só sabe aquela pessoa que dá aquela opinião? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ah, eu acho. Você sai do achismo, que é muito comum hoje em dia, até o que gera as famosas fake news, um dos grandes problemas sociais que nós temos hoje em dia, a propagação de fake news que deixa todo mundo desinformado sobre qualquer assunto. Né? Já afirmam por aí que a Terra é plana. Então, né, nem quero ver onde é que a gente vai chegar. Então, quer dizer, termos pessoas com pensamento filosófico, pensamento crítico, que questionam o que leem. Chega alguém aqui e fala alguma coisa, questione. Ah, o professor Douglas falou que o Nietzsche escreveu um livro chamado Deus Está Morto. Será que ele está falando a verdade ou está passando um migué? Ah, mas o cara é professor de superconhecimento, né? Deve ter sido bem selecionado, deve ter gabarito para estar ali. Mas quem disse, pesada? Consulta, pesquisa. Pesquisa se existe um livro chamado Deus Está Morto, quem é que escreveu? E, se possível, baixa e já leia o livro, por que não? E aí o professor já está te cutucando a sua curiosidade. Mas é isso que tem que despertar. Aí você não precisa depender da confiança na palavra do Douglas ou de quem quer que seja. Você, indivíduo que me vê, vai ter a forma de despertar o seu próprio senso crítico e de descobrir aquilo que é verdadeiro, certo? Então, isso são os caminhos da filosofia, a compreensão do todo. Aí temos a sociologia. A sociologia é um estudo prático da humanidade e da vida em sociedade. Então você vai passar por pensadores que falam sobre a luta de classes, por que existem pessoas muito ricas, por que existem pessoas muito pobres, o que foi a escravidão, qual é o papel da mulher na evolução, qual é o papel do negro no Brasil, qual é o papel do índio dentro da sociedade, ou o que pode ser feito dentro da sociedade para que as pessoas vivam com maior tolerância, certo? Nós tivemos um caso, gente, que me dói até de pensar. Mas em nome da ciência eu vou citar aqui. Não teve o doido ali em Santa Catarina que invade uma creche de crianças com machado e mata, comete atrocidades ali dentro inimagináveis, tá? Cara, esse fato, mesmo que seja um fato isolado e que queira Deus que nunca nada parecido se repita, não há por que isso acontecer. Ele mostra uma pequena falha da sociedade. Ah, professor, mas eu não tenho culpa se o louco fez aquilo. Eu sei, mas de certa forma, o que está acontecendo no mundo para que alguém faça isso, certo? Ah, você tem lá, geopolítica, pensando numa coisa maior ainda, a Rússia e a Ucrânia em guerra. Por que eles estão em guerra, né? Todo mundo sabe que a guerra levou o homem a coisas terríveis, levou ao holocausto nazista, levou a bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, né? Levou a espalhar radiação, levou a terrível ataque às torres gêmeas, né? Do World Trade Center em Nova York. Quer dizer, a guerra já trouxe tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, e a humanidade, com todo o seu conhecimento, sua interconexão, né? Em pleno 2023, temos ainda guerras acontecendo. Quer dizer, qual é o problema dessa sociedade? Você entendeu? Então, quando você pega e estuda a sociologia, ainda o Brasil é um dos maiores produtores de comida do mundo. Nós temos uma agricultura gigantesca, infinita, e tem gente passando fome no Brasil. Entendeu? Tem gente passando fome no Brasil. Então, quer dizer, é como você está no meio do deserto e tem gente que
para quem não está chegando areia. Digamos que nós moramos no deserto do Saara e nós gostamos de colecionar areia. E vai ter pessoas ali que não conseguem ter acesso à areia. É isso que nós temos no Brasil. E aí nós temos um problema, né? No deserto do Saara vai ter pessoas sem acesso à areia. Raciocina nisso. Então, o problema que vai tocar na sociologia. Se a filosofia pensa nos grandes significados da humanidade, a sociologia já pensa em como funcionar melhor enquanto grupo de sociedade de pessoas vivas interagindo dentro de leis, sob uma constituição, estatuto da criança, etc. e tal. Então, quer dizer, a vida social, a vida comum, a vida em comunidade. E por último, a psicologia, que aí é o estudo da mente do indivíduo. Você percebeu que tem uma escala aqui? Não de importância, mas de abrangência. A filosofia, as grandes questões da humanidade, a sociologia, como viver melhor em sociedade, e a psicologia, como eu viver melhor comigo mesmo. E todos os detalhes que você conseguir trabalhar, por exemplo, o cara ficou louco e matou uma outra pessoa, matou as crianças lá. Isso você pode se perguntar, por que filosoficamente a humanidade chegou a isso? Qual é o sentido da vida e da morte? Pode trabalhar socialmente, por que no Brasil existem manifestações assim acontecendo nesta época, nesta década, pós-pandemia, de que forma que uma coisa se relaciona à outra? E psicologicamente, qual é o problema que está na cachola, na cabeça, na psicologia desse indivíduo para que ele chegasse a essa questão? Quase todas as questões. Você vai falar assim, a questão do preconceito, ou da discriminação da mulher, ou ainda do machismo, tá? Então, por que, filosoficamente, essa noção de gênero masculino, feminino, ela existe? O que ela significa? Por que ela existe? Para que ela serve? Socialmente, qual foi o papel da mulher na construção histórica do Brasil? Quando que a mulher começou a votar? Quando que a mulher começou a opinar? Mulher e homem, quem tem mais necessidade de dinheiro, né? Por que o salário da mulher e do homem costuma ser igual ou não, etc. e tal. E psicologia, certo? Mentalmente, você sendo homem ou mulher ou de qualquer gênero, você gostaria de se sentir menosprezado pelos outros ou com menos chance do que os outros no mercado de trabalho, na faculdade, na estrutura social, etc. Então, quer dizer, cara, se você pegar e ter noção, mas isso não vem do instinto. Você tem que estudar, ler, assistir palestras, se aprofundar. Eu só estou te dando aqui um deguste para você saber. Três grandes áreas do conhecimento humano que, quando cruzadas, você cria um escudão, cara, né, argumentativo para tratar de qualquer assunto. Porque qualquer assunto você vai pensar, eu posso buscar esse assunto pelo viés filosófico, pelo viés social ou pelo viés psicológico ou individual. Você entendeu? Então, quer dizer, são vieses que você pode abordar, seguindo o que pede, né, aqui o critério de avaliação número 2 do nosso Enem. Compreender a proposta de redação, ok? E aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento humano. Eu citei 3 que, para mim, são essenciais e que é curioso você falar, nossa, professor, mas não são bem essas disciplinas que eles tiraram do ensino público brasileiro e colocaram, sei lá o que eles colocaram no lugar disso, cada lugar colocou uma coisa diferente, mas eles tiraram filosofia, sociologia e psicologia dos colégios do ensino médio. Talvez não se queira que você tenha um pensamento crítico. Talvez não queira que você perceba as coisas com inteligência e com racionalidade. Não sei. Talvez sejam, né, bobeiras, desimportantes, né? Eu vou ficar quieto aqui, tá bom? Olha que interessante. O meu lado individual do autocontrole, a minha psique, minha psicologia, pede que eu fique quieto sobre esses assuntos, para que eu não tenha problemas sociais, né, com a polícia, com o governo e com o pensamento. Afinal de contas, há mais coisas entre o céu e a terra do que crê a nossa vã filosofia. Baduntz. Pegou? Vem para cá. Olha só. Então, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Oi! Limites estruturais do texto dissertativo. Caneta e papel na mão que lá vem aula, certo? Limites estruturais sobre o texto dissertativo. Vamos lá então. Dissertação. Então agora vamos falar sobre estrutura. Dissertação. Certo? Está acompanhando? Limites estruturais do texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? Então, nossa, professor, isso quer dizer que o primeiro
primeiro critério de avaliação, meus primeiros 200 pontos, estão relacionados à ideia de que eu tenho que escrever um bom português. Apresentar uma boa redação, uma letra legível, um português correto. Legal. Até aqui, tudo bem. Esse é o mais fácil, né? Mais óbvio. O segundo critério, que muitos alunos têm dificuldade de entender, por isso que eu estou explicando cada critério, para você saber o que se espera de você, passa por 3 aspectos. Compreender a proposta de redação, compreender mesmo, entender realmente o que os caras disseram. Porque é triste, muita gente que já terminou o ensino médio ou que está terminando não compreende o que lê, não compreende uma proposta que está ali explícita. Tá? Aplicar, na hora de resolver essa proposta, conceitos que mostram que você é uma pessoa de pensamento amplo. Não é uma pessoa bitolada que só sabe olhar de um lado o problema. Que você consegue pensar de maneira universal, de maneira social e de maneira individual. Porque todos os problemas, todos os acontecimentos, todas as questões possuem um aspecto individual, um aspecto social e um aspecto universal. Pega, por exemplo, o fato do professor Douglas, eu não faço isso, mas se fizesse, de estar dirigindo e tomando um refrigerante, e aí pega no meio da autoestrada e joga a latinha de refrigerante pela janela do carro. Ah, uma latinha só, algum vai dizer, vai pensar, essa latinha não vai acabar o mundo por causa de uma latinha só. Imagine agora milhões de pessoas pensando a mesma coisa e entulhando as ruas de lata. Tá. Bom, nem precisa explicar o problema da poluição no mundo. Bom, individualmente e psicologicamente, na camada psicológica, eu posso ter o autocontrole de ter uma consciência ética de não fazer isso. Socialmente falando, tanto isso é crime, eu posso pagar, né, responder socialmente se eu for pego em flagrante jogando lixo na via, é um crime, eu posso pagar. Mas mais do que isso, socialmente falando, ela pode danificar toda a fauna e a flora local, pode ir parar nos rios, pode poluir a água que nós vamos beber, pode trancar esgotos, redes de esgoto, fazendo com que o esgoto transborde, doenças se espalhem, e o meu filho que estuda no colégio vai sofrer uma doença, vai ser contagiado lá por causa dessa latinha que eu joguei, né, aquele feito do karma da pessoa, feito borboleta, certo? Então, socialmente, eu posso me controlar para não fazer isso e você pode pensar também filosoficamente. E a filosofia já fala assim, nós somos seres humanos. Mesmo que a gente tenha uma vida após a morte ou tenha apenas essa vida, nós temos que pensar que cara, das duas formas, existe vida após a morte, existe Deus? Legal, eu tenho que ser bom para ganhar o paraíso. Ah, mas não existe Deus. Ok, então quer dizer que o paraíso é aqui agora. Esta é a vida, é a minha única existência, é a minha única experiência de consciência das coisas. Então eu tenho que fazer o possível para torná-la melhor. Não é mesmo? Já que só tem essa vida, eu vou fazer o possível para ser bom, para que essa vida seja boa. Eu tenho vida após a morte? Opa, eu vou fazer o possível para ser bom, para merecer uma vida boa no futuro. Nos 2 caminhos eu tenho motivo para ser bom, sendo ateu ou sendo religioso, espiritual. Ou seja, a filosofia já me coloca. E ser bom quer dizer não fazer mal aos outros dentro da sociedade e ter o autocontrole dentro dos seus ímpetos. Não custa nada pegar essa latinha quando você parar no posto de gasolina e jogar na lixeira. Absolutamente nada. Então eu farei isso. Você percebe? Então olha como a filosofia, isso é filosofar. Porque eu estou questionando se existe Deus ou não existe Deus em relação à minha latinha de Coca-Cola, certo? Então quer dizer, eu estou filosofei, pensei socialmente nas consequências sociais do meu ato e pensei psicologicamente se eu me sentiria melhor jogando essa lata ou cuidando do meu próprio lixo, limpando a minha própria. Eu não posso falar isso na aula, né? Vocês podem colocar depois na edição pi, né? Quando o professor falar. Tá bom? Limpando a minha própria pi, né? Então, porque é minha e eu sou responsável, né? Se possível. Então tá bom. Galera, então veja como eu estou aplicando as diversas áreas do conhecimento. É o segundo aspecto que eles pedem no critério de avaliação número 2. O terceiro aspecto que se exige, certo, é exatamente a questão da estrutura dissertativa e nós começamos a falar sobre ela agora. Aí vem um raciocínio bem interessante. O professor Douglas tem um raciocínio interessante sobre isso também, certo? Espero que vocês estejam gostando de raciocinar. Sabe como é que o pessoal chama cada uma das alternativas de uma questão de múltipla escolha em qualquer prova? Vestibular, Enem, eles chamam de assertiva, sabia? Assertiva, assim, não é com C de acertar, é assertiva, que vem de você afirmar alguma coisa, é uma afirmação, assertiva, sabia? Então, quer dizer, a assertiva A fala isso, A assertiva B afirma o seguinte, a assertiva C, assinale a assertiva correta. O que é uma assertiva, professor? Uma assertiva é uma afirmação.
Você entendeu? Tá? Então, se eu falar assim, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Eu estou fazendo uma assertiva, eu estou afirmando isso, tá? É, eu, professor Douglas, consigo me transformar num carro gigante. É uma assertiva, eu acabei de afirmar isso, tá? Então, a assertiva, ela é qualquer tipo de afirmação. Podendo ser verdadeira, quando eu falo que a Terra gira em torno do Sol, é uma assertiva verdadeira. E quando eu falo que eu me transformo num carro gigante, essa assertiva, né, é maluca, sem pé nem cabeça, não faz sentido. Beleza? Tá. Aí é que tá. Se existe a assertiva, existe a possibilidade dissertativa, certo? E nós temos a dissertação. Agora vem uma coisa bem interessante. A assertiva, que nem nas alternativas A, B, C, D, E, tem assertiva errada, assertiva correta, assertiva errada, tá? Legal? Todas são assertivas. Mesmo que ela esteja errada, mesmo que ela seja mentirosa, eu, Douglas, consigo voar. Tá? Mesmo que ela seja viajada, ela é uma assertiva, é assim que se chama. Certo? A pessoa asseverou aquilo, a pessoa acertou aquilo, com dois S. Acertou, ela afirmou aquilo. Não de acertar com C, de só o que é certo. É acertar. E aí vem o dissertar. Dissertar vem de dois. Acertar é afirmar alguma coisa. Dissertar é afirmar pensando em quem vai receber esta afirmação. Portanto, a essência de dissertar é o convencimento do outro. Então, não é apenas falar algo, é dizer por quê, é justificar. Você entendeu? Então, essa é a essência da palavra dissertação. É colocar afirmações, colocar assertivas, mas estruturar de uma forma a tentar, pelo menos, convencer o outro a concordar contigo. Se você vai convencer ou não, no final das contas, aí, né, depende de vários critérios, né, da fundamentabilidade daquilo que você está dizendo, né, da abertura do leitor para o que você diz. Isso não importa. Não tem como avaliar isso na dissertação. Não quero avaliar se você convenceu ou não. Mas eu quero avaliar a sua habilidade em tentar fazê-lo. Você entendeu? É ali que a gente está estudando, né? Você pegou? Porque às vezes você pode falar assim: o cara vai chutar um pênalti. Ele chutou muito bem, só que o goleiro era bom, o goleiro pegou, mas o cara bateu bem. Então eu não posso avaliar o. E às vezes o cara chuta uma bola ruim, mas o goleiro pulou pro lado errado e fez o gol, mas um pênalti mal batido, mas fez o gol por sorte. Então, se eu estou avaliando a capacidade do cara chutar pênalti, o que não fez o gol, neste sentido, chutou melhor. Então, ele é o melhor batedor de pênalti. E o que fez o gol foi por sorte, né? Ou porque o goleiro falhou horrivelmente, ele não é tão bom quanto o outro. Você percebe isso? Então é isso que eu estou avaliando, a sua capacidade de chutar, por enquanto, para o gol, de bater o pênalti. Se vai fazer o gol ou não, se vai ter o resultado ou não, eu não tenho como eu avaliar nesse momento, porque depende de outros fatores, por exemplo, do goleiro. Tá bom? Então, olha só. Nós estamos numa dissertação estudando, avaliando a sua capacidade de dissertar, a sua capacidade de apresentar assertivas, afirmações que, de preferência, sendo verdadeiras, né? Mas elas podem ser também hipotéticas, porque você pode trabalhar com uma hipótese, né? Se o governo investisse mais em educação, teríamos uma sociedade mais preparada para o mercado de trabalho. Não dá para você garantir 100%, mas é uma hipótese legal. É uma hipótese viável, certo? Legal? Então, quer dizer, essa assertiva pode ser baseada apenas em fatos ou pode ser baseada em hipóteses. E aí é que vem a parte mais importante da dissertação. A parte mais importante do ato de dissertar, que é você trabalhar toda uma argumentação com profundidade, a qual não pode ser superficial, eu já expliquei por quê, certo? Ela é trabalhada com profundidade na intenção de convencimento. Portanto, dissertar é persuadir, é convencer, é conquistar, você entendeu? O seu leitor. Beleza? E o que é incrível, sem se dirigir a ele. Jamais dirija-se ao leitor. O que você faria se você tivesse, né, que tá.
Não pode. Não pode falar o que você. Não pode usar a palavra você. Não pode usar nenhum termo, nem tu, nem você. Nada que se dirija ao leitor, né, numa dissertação. Então, em vez de você falar assim, você deixaria seu filho fazer tal coisa, etc. Em vez de falar isso, você tem que afirmar, né? No Brasil, algumas pessoas permitem e até afirmam não ter preocupação em relação ao fato de deixarem seus filhos fazerem isso, aquilo. No entanto, outras questionam e até achariam isso uma aberração. Em virtude disso, imagine, deixar o seu filho fazer uma tatuagem sendo menor de idade. É proibido no Brasil fazer tatuagem sendo menor de idade, porém, com a autorização e presença dos pais no ato da tatuagem, é permitido. É possível você, um pai, legalmente conseguir garantir uma tatuagem para um filho menor de idade. Existe isso, mas tem todo um trâmite que tem que passar para isso. O fato é que o fato é que, então, imagine vocês que poderíamos falar, como é que os pais lidam com o fato do seu filho adolescente ser tatuado, ou filha, né? Então, alguns vão achar um absurdo, outros vão achar normal e até incentivam e até gostam, e se trata de uma questão cultural. Então, é assim que você vai trabalhar. Alguns pais, outros, por outro lado, O importante é que seja respeitado o estatuto, daí a conclusão se joga, que seja respeitado o estatuto da criança e do adolescente, que a criança tenha pleno acompanhamento psicológico, um acompanhamento que ela seja comprovada que é uma criança que realmente está decidida a tomar esse ato, certo? Que o pai também, ou mãe, a pessoa que está autorizando, demonstre total equilíbrio emocional e tudo mais em relação àquele assunto, e assim por diante. Então, quer dizer, olha que interessante, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ECA e à Constituição Federal. Então, é muito legal isso. Você apresenta o lado A, apresenta o lado B e mostra que a solução, o caminho é a lei. É respeitar o que é prescrito. Ah, mas eu gosto mais do lado A, professor. Ah, mas eu gosto mais do lado B, professor. Aí é que tá. Gostar. Gostar. Tem gente no Brasil que gosta de maconha. Olha lá o Brunão, nosso técnico do som. Tem gente aqui no Brasil que gosta de maconha, mas nem por isso ela é legalizada. Ou posso afirmar que faz bem? Você entendeu? Tá rachando de rir lá o companheiro. Então é o seguinte, né? Então, aí é que tá. Nem tudo que a pessoa gosta de fazer, né? Ou eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Pode não ser bom para o outro, pode até ser bom para mim, mas não é bom para todo mundo. E assim por diante. Sendo assim, né, gente? Que nem gosto de música, nem todo mundo gosta do mesmo tipo de música. E a música vai fazer bem, vai elevar o espírito de cada um de acordo com aquilo que aquele cada um faz. O que eu quero que vocês entendam é que a saída lógica e racional é a lei. Então, quer dizer, professor, eu não sei muito bem como concluir. Conclua que se deve aplicar a lei. Nunca vai estar errado. Professor, mas eu não concordo. Eu acho que o jovem podia fazer a tatuagem a hora que quisesse. Não importa se você não concorda, não é você que escreve as leis, não é você que pune as pessoas, não é você que prende, julga e solta as pessoas por enquanto. Talvez um dia você seja juiz, parabéns. Mas neste momento você não é. Você é um cara fazendo uma prova no Enem. Você entendeu? Então, na hora de você apontar um caminho de solução, pensa, o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Uma questão do idoso. O que prevê o Estatuto do Idoso? É importante que você os tenha lido antes da prova. Nós vamos ter aulas aqui que nós vamos analisar o Estatuto da Criança, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, e uma prova que a gente vai estudar a Constituição Federal. Não tudo. Você leia tudo em casa. Eu vou trazer alguns pontos que são muito relevantes e costumam ser úteis na sua redação, até para você citá-los durante a argumentação, beleza? Mas, cara, não tem erro. A pessoa está lendo sua redação, nossa, olha aqui esse jovem, na dúvida entre se o pai pode ou não autorizar o filho adolescente a fazer uma tatuagem, pregue-se e cumpra-se a lei. Pronto. Na dúvida se eu tenho que prender aquele cara, cumpra-se a lei. O cara fez fake news e não sei o que, tava divulgando ali, né, algo que denigrisse a proposta da Constituição Federal Brasileira, portanto, colocasse em risco toda a democracia brasileira. O que é a solução? Cumpra-se a lei. Cumpra. Porque não tem como você errar, cumpra-se a lei. Certo? Imagine que você é um policial rodoviário e você está parando as pessoas, né, na autoestrada, né, os motoristas, e fazendo o bafômetro. Você sabe que é zero a tolerância de o consumo de álcool antes de dirigir no Brasil, atualmente. E aí, a lei seca. E aí vem o seu primo. Seu primo, Marcelo, você sabe que ele gosta de enxugar uma. Marcelo, ele gosta de tomar uma. E aí, o outro policial que está contigo para. Você reconhece o carro dele, mas o outro cara para o Marcelo ali.
E aí você já sabe, parou, já todo mundo já viu, tá todos os policiais estão ali, o teu capitão tá ali, o comandante, o tenente, tá todo mundo ali. E aí você chega, pô, Marcelo, e você já percebe que o Marcelo tomou uma assim pelo jeitão dele, você conhece ele bem, né? Pô, Marcelo, e o Marcelo reconhece. Ô, meu, beleza, Bruno, meu camarada, você é policial hoje, parabéns, passando no concurso da PRF. Muito bom, parabéns, um concurso difícil. Então, alivia essa aí, primão. Fala aí com a chefia, fala que eu sou teu parente, não sei o quê, dá um carteiraço, não sei o quê, não sei o quê. E ele não pode. Porque se ele fizer isso, ele já está demonstrando para toda a corporação uma tendência à corrupção. Tendência é essa que se começa facilitando uma multinha aí para um amigo seu, para um parente seu, pode se converter em você deixar passar toneladas de cocaína que vão matar pessoas por aí. Você entendeu? Ou armas ilegais. Então, quer dizer, uma pequena demonstração de corrupção pode ser sinal, não é que é, mas pode ser um indício, um sinal, certo? De que você vai ter tendência a corrupções maiores. Então você não pode fazer. Por outro lado, você gosta muito do Marcelo. Por outro lado, você sabe que o Marcelo está sem grana para pagar essa multa. E aí você pensa: o que, que eu faço? O que, que eu faço? Olha, cara, na dúvida, cumpra-se a lei. Por mais que o Marcelo, depois você ajuda o Marcelo a pagar, explica para ele. O fato é o seguinte: na dúvida, cumpra-se a lei. Porque de todas as consequências possíveis, até o Marcelo ficar brabo contigo, mas de todas as consequências possíveis, as menos graves serão se você cumpriu a lei. Agora, você descumpriu a lei e você pode sofrer consequências negativas disso, né? E até perder seu posto na polícia rodoviária, perder o seu cargo que você tanto lutou, que você passou no concurso, etc. e tal, né? Por mais que você tenha dúvidas e o seu coração talvez penda a sua atitude para outro lado, lembre-se que na dúvida cumpra-se a lei. É algo que eu tenho como princípio. Se eu não tenho dúvida, eu faço. Tal, X ou Y. Agora, estou em dúvida. O que eu faço? O que a lei manda? O que a ética, né, manda em relação a esse assunto? Isso. Ok, eu vou fazer. Porque, no mínimo, as consequências negativas serão menores do que nos outros caminhos. Sacou? Isso é lindo, né? Já pensou em escrever isso na sua redação? E é isso que nós estamos fazendo. É uma aula de dissertação. É uma aula de argumentação. E como toda dissertação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, toda boa dissertação na sua estrutura possui um início, um meio e um fim, assim também são as aulas do professor Douglas. E é neste momento que, tendo passado pelo início, por um meio argumentativo, ela finalmente chega ao seu fim. E eu aguardo vocês na próxima.